Convido os amados a abrirem a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3. Eu vou ler o verso 1 e 2, que nos diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos, um dos contextos mais difíceis para se viver a fé cristã é o nosso lar. E dentro dele, talvez um dos cenários mais desafiadores seja o da mulher que ama a Cristo, mas é casada com um homem que rejeita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como viver neste lar? Como honrar a Cristo sem destruir o casamento? Como testemunhar sem transformar o lar em um campo de batalha? Veja, o apóstolo Pedro, ele escreve para irmãs que estavam enfrentando esta situação. E você vai observar aqui nesse texto que o apóstolo, ele não oferece soluções fáceis, mas ele vai apresentar aqui atitudes que são contraculturais e que são profundamente espirituais. O caminho da submissão santa, da submissão piedosa, como um testemunho da mulher cristã para o seu esposo não cristão. Veja, nós estamos estudando esta epístola do apóstolo Pedro às quartas-feiras. Nós estamos trazendo breves meditações. Tivemos a oportunidade de estudar o capítulo 1, onde nós vimos que o apóstolo, ele chama os seus leitores de peregrinos e forasteiros, porque de fato, aqueles irmãos, eles tiveram que sair da sua casa, da sua cidade, para irem para outros lugares, por conta da perseguição que estavam sofrendo, pelo fato de serem cristãos. Mas também eles eram peregrinos e forasteiros, porque a pátria deles é a pátria celestial. E nesse sentido, todos nós, como cristãos, somos peregrinos e forasteiros, não é? Mas nós chegamos também no capítulo 2 e vimos que uma das ênfases deste capítulo foi justamente na submissão às autoridades constituídas, como nós devemos nos submeter às autoridades, tendo sempre Cristo como sendo o nosso grande modelo. E aqui no início do capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele vai aplicar o princípio aqui à questão conjugal. Pedro começa falando às irmãs que tinham esposos descrentes. E duas coisas que eu acho que são importantes serem destacadas inicialmente, para que a gente possa entender um pouco do contexto desta passagem. Primeiro,
Na igreja cristã, ali no início, no primeiro século, havia muitas mulheres crentes casadas com maridos incrédulos. Então, Pedro estava justamente se dirigindo àquelas mulheres que eram convertidas ao cristianismo, cujos maridos ainda não tinham sido tornados cristãos. Então, essas mulheres que eram recém-convertidas, provavelmente elas estavam ali no frescor, vamos dizer assim, do primeiro amor, cheias de alegria, cheias de empolgação, e elas queriam falar bastante de Cristo, a começar dos seus maridos. Mas os maridos, eles não entendiam nada daquilo que as mulheres falavam, e isso na cabeça deles não fazia sentido, e eles não queriam ouvir, porque não era algo que lhes agradava. Uma segunda questão que também chama a nossa atenção aqui é que provavelmente você vai perceber ali que Pedro aqui ele está escrevendo a irmãs dentro desse contexto de evangelização. Pedro vai trazer aqui orientações àquelas irmãs piedosas, crentes, recém-convertidas, com o intuito de que elas tivessem uma conduta, que elas tivessem uma postura correta diante dos seus maridos, para que pudessem assim testemunhar e ganharem os seus maridos para Cristo, caso essa fosse a vontade do Senhor. Então, havia algumas atitudes na vida daquelas irmãs que não estavam contribuindo para a conversão dos seus maridos, mas qual é o propósito do apóstolo aqui? É justamente de ajudá-las, de corrigir, de trazer um ensinamento sobre como elas devem se portar diante dessas situações. Então, hoje, meus queridos, nós vamos justamente falar sobre essas instruções que Pedro traz às mulheres crentes com maridos descrentes, certo? Pedro vai trazer aqui várias instruções a essas mulheres cristãs cujos maridos não eram cristãos. Então, vamos analisar aqui o ensinamento do apóstolo para aquelas mulheres, como é que elas deveriam proceder. Veja, queridos, que não é uma situação fácil, como eu disse inicialmente. Você testemunhar no seu lar é algo difícil e ainda mais desafiador quando a esposa é crente e o marido é descrente. E veja, a primeira atitude que Pedro vai mencionar aqui, meus queridos, é que elas deveriam ser submissas aos seus maridos. Veja, Pedro vai dizer aqui: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Nós já tivemos a oportunidade aqui, uma vez que esse assunto da submissão vem sendo tratado pelo apóstolo Pedro, de estudarmos esse verbo sujeitar-se, que ela vem de uma terminologia no grego que era do contexto militar, ou seja, significa você estar debaixo da autoridade de alguém. Daí a ideia de submissão. Pedro, então, ele vai aqui justamente refletir o ensinamento bíblico sobre aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu uma ordem no universo, uma estrutura na sociedade, na igreja e na família. E essas estruturas estabelecidas pelo nosso Deus, elas precisam ser obedecidas. E veja, é sempre bom nós pontuarmos que homens e mulheres possuem o mesmo valor diante de Deus, que ambos
são igualmente capazes, igualmente inteligentes, igualmente dignos, igualmente valiosos, igualmente criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Então isso precisa ser sempre colocado aqui. Mas Deus concedeu ao homem e à mulher papéis diferentes. Ao homem coube a responsabilidade de liderar, de orientar, de proteger e se responsabilizar por sua família. Coube à mulher a tarefa de ser a sua auxiliadora idônea, a sua ajudadora, a sua companheira. E assim Deus estabeleceu a estrutura familiar. Veja, são papéis diferentes e não representam um julgamento de valor sobre a mulher. É interessante que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós nos deparamos, por exemplo, com a Santíssima Trindade. Nós vemos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, iguais em glória, honra, poder, majestade. Entretanto, quando se trata da obra da criação, da obra da providência, da obra da redenção, você vai ver que eles têm papéis diferentes. Por exemplo, na obra da redenção, o Pai enviou o Filho ao mundo, o Filho se submeteu ao Pai, e o Espírito Santo, ele é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. Então, ainda que haja igualdade entre as três pessoas da Trindade, há diferentes funções, e isso é fato, e isso não diminui nenhuma das pessoas da Trindade. Pedro, então, aqui, queridos, ele vai relembrar às mulheres cristãs que no casamento a função do homem é de liderança. É a função de ser o líder do lar. E a mulher deve ser a sua auxiliadora, a sua cooperadora, ela deve ser submissa a ele. Na verdade, queridos, quando o casamento anda bem, os dois vão trabalhar juntos, os dois trabalham em harmonia, há um consenso, as decisões, elas são tomadas em conjunto, o marido respeita a esposa, ouve a opinião dela, e não faz nada que a fira, que a magoe, porque ela é a sua esposa, ela é a delícia dos seus olhos. Mas, meus queridos, nós sabemos que também há situações na nossa vida em que, mesmo nos melhores casamentos, há situações em que um tem que decidir. E o papel que Deus deu ao homem foi justamente de assumir a liderança nesses momentos. A mulher deve compreender que isso não significa que ela é inferior ao homem ou que ela deve ser capacho do homem de forma nenhuma. No entanto, queridos, é preciso ressaltar, como nós já fizemos, que isso não significa que a mulher deve fazer tudo aquilo que o homem deseja. Em última análise, a mulher cristã, ela obedece a Cristo. E quando o marido deseja que a sua mulher faça alguma coisa que implique em desobediência ao Senhor Jesus Cristo, a mulher, ela é desobrigada de se sujeitar a Ele. Na verdade, ela é ordenada pelas Escrituras a não se sujeitar a Ele, a não se submeter
aquela ordem que fere a ordem de Deus. Pois foi o próprio Deus quem instituiu o homem como o cabeça do lar. Por isso, queridos, que quando o homem ele determina que a esposa faça coisas que vão contra a sua consciência, a lealdade final da mulher é a Cristo. A submissão da mulher ao marido é um meio da mulher ganhar o seu marido para Cristo. O texto que nós lemos inicialmente diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Veja, se você é uma esposa cristã cujo marido não é cristão, se você obedece a esse princípio de estar submissa à autoridade do seu marido, você no mínimo terá os ouvidos dele abertos para ouvir aquilo que você fala, aquilo que você diz. Ele vai parar e ele vai ouvir, ele vai tratar com respeito. Da maneira que a palavra de Deus nos ensina, meus queridos, nós precisamos proceder confiando que o Senhor há de usar o nosso testemunho e a nossa vida, nossas palavras também, para alcançar os nossos familiares descrentes. Então, se a esposa cristã, ela dá testemunho em seu lar, ela no mínimo vai ter os ouvidos do seu esposo abertos para ouvi-la. Não estou dizendo que ele vai crer em Cristo necessariamente, certo? Estou dizendo que ele vai parar, ele vai ponderar, ele vai pensar naquilo que você disse. Mas se você passar o tempo todo falando e tentando convertê-lo com as suas palavras, mesmo sabendo que ele não gosta de ser abordado desta forma, ele não está gostando de ouvir o Evangelho, então o efeito vai ser justamente o contrário. Ao invés de ganhá-lo, você vai perdê-lo. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer aqui para as mulheres que você possa dar prioridade ao seu testemunho. O seu testemunho vai abrir portas para as suas palavras. Uma segunda atitude que Pedro ensina às mulheres cristãs é que elas deveriam ter um comportamento honesto e respeitoso. Um comportamento honesto e respeitoso. Essa é a segunda orientação que o apóstolo Pedro traz aqui e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Verso 2: a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Veja, queridos, uma coisa que as esposas cristãs precisam estarem sempre atentas é que o seu comportamento é observado pelo seu marido, seja ele crente ou descrente. Mas aqui nós estamos tratando das esposas que têm maridos descrentes, então saiba disso. Saiba que os maridos incrédulos, eles observam as esposas crentes, eles sabem exatamente
o que você diz, ele sabe exatamente aquilo que você faz, ele sabe fazer esta conferência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Ele faz essa equação aí, para ver se bate. Então, ao observarem o vosso honesto comportamento, eles sabem quando o comportamento de insubmissão não combina com o Evangelho. E, meus queridos, nós precisamos ter isso em mente. O nosso testemunho, ele realmente é algo que é observado pelas pessoas ao nosso redor, e o seu cônjuge, ele vai saber exatamente quando você está sendo coerente com a sua fé e quando não. Ele vai saber exatamente se você apenas tem um discurso, mas na hora de colocar em prática você faz tudo diferente. Então, eles estão atentos à fé professada e à fé praticada, né? Não pensem que para os incrédulos tanto faz. Tanto faz aquilo que você fala como aquilo que você faz. Não. Eles vão observar esperando ver coerência. Mas o que seria então esse comportamento honesto que Pedro menciona aqui? É a palavra, para honesto aqui, é a palavra hagnos, que significa santo, puro e livre de contaminação. Um comportamento honesto é um comportamento livre de impurezas, é um comportamento ilibado, é um comportamento puro. E é isso que deve ser o comportamento das esposas cristãs nos seus lares. Veja, as pessoas que convivem com nós, que não são crentes, elas não gostam da nossa santidade, mas elas prestam atenção à nossa santidade. Elas não gostam das coisas santas, mas elas têm respeito. Por quê? Porque Deus dignifica aquele que fala a verdade e que vive a verdade. Elas podem até não gostar, mas elas vão respeitar, porque elas veem coerência. O que é um comportamento cheio de temor que Pedro fala aqui? Veja, a palavra temor é phobos, de onde vem a nossa palavra fobia, mas não é um medo aqui no sentido de pavor, mas uma atitude respeitosa, certo? De quem de fato honra ao marido, dando a ele aquilo que lhe é devido, a honra que lhe é devida. Então, isso não significa que a mulher vai viver com medo do marido, mas que ela vai tratá-lo com a devida honra, com a devida consideração, com o devido respeito, mesmo não sendo ele um crente. É muito triste quando uma mulher cristã, ela trata o seu esposo de forma desrespeitosa, quando muitas vezes ela fala mal dele, quando muitas vezes ela humilha ele, zomba dele. Então, quando isso acontece, meus queridos, ela não está tratando ele com respeito, não está dando a ele a devida honra. Então, esposas cristãs podem divergir do seu marido, nos seus pensamentos, terem opiniões diferentes, mas sempre com atitude de respeito. Então, era isso que aquelas mulheres para quem o apóstolo Pedro está escrevendo deveriam fazer. Por quê? Porque elas eram representantes de Cristo no lar.
Como poderiam então convencer o marido de que o cristianismo era a verdadeira religião, se de fato elas não demonstrassem nas vidas delas transformação daquilo que elas eram antes para o que elas haviam se tornado agora em Cristo? Se elas demonstrassem coerência, o que ia acontecer? O marido simplesmente ia dizer: olha, eu não quero saber dessa religião que você abraçou, eu não quero saber desse Deus que você abraçou, porque se ele não é capaz de transformar você, mudar o seu comportamento, você continua sendo aquela pessoa que você sempre foi. Então, certamente, isso seria um obstáculo para que o marido pudesse ser alcançado. Obviamente que uma vez que quando Deus quer alcançar alguém, Ele alcança. Mas no que depender de nós devemos fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina para contribuir para a conversão daqueles que estão ao nosso redor. Então, caminhando para as aplicações, queridos, veja, a mulher cristã, Deus conhece a sua realidade, Deus conhece as dificuldades, as dores que você enfrenta por estar casada com alguém que não compartilha da mesma fé. Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe da sua dor, Ele sabe muitas vezes da resistência que você enfrenta no seu próprio lar. E a palavra de Deus em nenhum momento ela vai minimizar o sofrimento das mulheres cristãs, mas ela vai apontar o caminho. E o caminho é confiar em Deus, é obedecer a Deus, mesmo quando você está dentro de um ambiente adverso. E veja, sua submissão, ela não é fraqueza, mas ela é confiança em Deus. Ela não é uma covardia silenciosa, ela é um testemunho vivo a respeito de que, de fato, o marido foi constituído por Deus como o cabeça e ele precisa ser tratado com respeito, com submissão, com dignidade. E você age assim porque você é fiel a Cristo, porque como parte da sua submissão a Cristo, você sabe que Cristo quer que você seja submisso ao seu marido, então você é submisso ao seu marido. Então, talvez hoje ele não ouça os seus argumentos, mas certamente, saiba disso, Ele está vendo a sua vida. E Deus pode usar sim o seu testemunho para justamente abrir caminho para as suas palavras, para que você possa ser ouvida com atenção, e se Deus operar, Ele será alcançado. Mais uma segunda aplicação para a mulher cristã: nunca subestime o impacto do comportamento seu dentro do seu lar. Nunca subestime. Mesmo que o seu marido não fale nada, ainda que ele fique em silêncio, mas saiba que ele está observando você. Saiba que ele está ali atento, buscando ver coerência entre aquilo que você professa com a sua boca e as suas atitudes. Se você realmente é uma esposa submissa, se você é uma esposa que busca respeitá-lo, ele percebe se o Evangelho transformou você, se tornou você uma pessoa mais humilde, uma pessoa de um procedimento honesto, ou seja, de um procedimento puro, uma pessoa mansa. Ele vai ver em você aquelas marcas que nós estamos estudando aos domingos, não é?
nas bem-aventuranças. Então Pedro nos lembra que muitas vezes o marido descrente, ele não é convencido por argumentos, mas a coerência pela fé professada e pela fé vivida pode sim abrir portas, como o apóstolo mesmo diz aqui, para que ele seja alcançado sem palavras. Um comportamento honesto, respeitoso, pode sim ser um grande instrumento de Deus para que você possa conduzi-lo a Cristo, através da pregação, através do convite a vir à igreja para ouvir o Evangelho, ler a Bíblia com você. Então, que de fato isso possa encorajar o seu coração. Na próxima semana nós vamos continuação do texto. Que Deus nos abençoe. Amém.